entrevista de hoje, a gente vai falar sobre o mercado de petróleo com dois entrevistados, dois convidados muito especiais. O Roberto Ardenghy, que é presidente do IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, e o Bruno Pascon, que é cofundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura Advisor, né? Então, Bruno e Roberto, sejam muito bem-vindos, muito obrigada. Roberto, vou começar com você, para você nos contextualizar um pouco em que momento estamos hoje, né? Ontem a gente viu até, eu lembro que domingo os futuros do petróleo chegaram a ensaiar uma alta bem robusta de 3%, depois recuaram um pouco, fecharam com uma valorização um pouco maior de 7%, um pouco acima de 7%, e hoje eles sobem com força. O Brent já está cotado a $84, e isso indica um mercado bastante estressado e temeroso. Contextualiza para a gente o porquê desse temor todo e até onde esse preço do barril pode chegar, segundo a avaliação de vocês. Olá, Amanda, bom dia, Bruno. Então, Amanda, nós estamos vivendo, claro, um momento de muita incerteza no mercado. O que a gente viu ontem são, primeiro, aquele movimento de quase especulativo, de falta de informações, onde os mercados abriram, na verdade, domingo à noite, já na China, no Japão, em Singapura e em Hong Kong, já muito nervosos, né? O petróleo deu um pulo lá para 13% de aumento, depois ele caiu durante o dia, já num movimento assim de mais cautela, ficou ali em torno de 8%. Hoje de manhã voltou a subir. Há um outro elemento também, Amanda, que é importante, que é o gás natural, né, que subiu incríveis 45% ontem, os contratos futuros. Por que isso? Porque o gás, ao contrário do petróleo, ele não pode ser estocado. A hora que você coloca o gás num navio gasífero, esse navio tem que ir para o seu destino, porque ele mesmo consome energia, porque o gás é transformado de forma gasosa em forma líquida. E muito gás também passa ali por o Estreito de Hormuz. É claro, como você mencionou aí, o Estreito de Hormuz é hoje a situação mais crítica. Há algumas alternativas para o petróleo ao Estreito de Hormuz, a partir da produção da Arábia Saudita. Por exemplo, para sair pelo Mar Vermelho, existe um oleoduto que chama-se Leste-Oeste, o pipeline, que a Arábia Saudita pode jogar lá para o Mar Vermelho cerca de 7 milhões, no máximo, de barris. Os Emirados também construíram recentemente um oleoduto menor que evita o Estreito de Hormuz, ele tem um porto um pouco mais embaixo do estreito. Então, não é que o bloqueio do Estreito de Hormuz paralise totalmente o comércio ou a exportação de petróleo do Oriente Médio, mas ele vai causar um rearranjo, né, nos fluxos de comércio, e é isso que a gente deve observar aí se o conflito permanecer nas próximas semanas. Bruno, um pouco na esteira disso que o Roberto falou, né? E para a gente avançar, o Donald Trump ontem deu um cronograma de que esse conflito dure de 4 a 5 semanas, mas a gente está vendo que está se espalhando pela região e talvez seja difícil ter controle sobre esse conflito, né? Sobre o espalhamento, sobre tentar conter ou não esse conflito. 20% mais ou menos do petróleo do mundo inteiro passa ali pelo Estreito de Hormuz. Tudo isso já era sabido ontem. O que justifica essa alta mais acelerada de hoje, que leva o petróleo até $84? E onde você enxerga esse barril do petróleo nesse cenário de um conflito que dure, digamos, até 5 semanas, né? Antes que esse rearranjo logístico possa ser feito? Bom dia, Amanda. Bom dia, Roberto. Na realidade, eu acho que o Roberto tocou num ponto muito importante, a questão do Estreito de Hormuz. Ele passa de 15% a 20% do petróleo, mais 25% do gás. Mas por que agora a reação vai além disso? Porque quando eu falo os países do Oriente Médio, eu estou falando de 52% das reservas de petróleo do mundo e 41% das reservas de gás do mundo. Então, só quando eu falo de Irã e Catar, por exemplo, eles são a segunda e a terceira maior reserva de gás do mundo, né? E a gente sabe que no caso do petróleo, depois da Venezuela, a Arábia Saudita é a segunda maior. Então, se eu pego esse universo de países, se de fato a gente tem uma escalada, né, do conflito envolvendo outros países, é natural que esse preço de petróleo vai subir ainda mais, porque a questão do Estreito de Hormuz é uma questão de transporte, de escoamento, como o Roberto colocou muito bem. Mas quando eu falo de possíveis ataques a
produção de petróleo e de gás, aí que esse aumento pode ser mais significativo, né? Porque eu estou dizendo que mais de metade da reserva, né, de petróleo do mundo está naquela região, e quando eu falo dos países produtores, a Arábia Saudita produz 11 milhões de barris de petróleo por dia, né? Só perde para os Estados Unidos, que produz 21 milhões. Se eu somar Irã e Iraque, os dois conjuntamente produzem entre 9 a 9 milhões e meio de barris dia. Então, se eu somar esses três países, Irã, Iraque e Arábia Saudita, eu já tenho os Estados Unidos. Mas ainda tenho o Catar, ainda tenho o Omã, né? Eu tenho os Emirados Árabes Unidos. Então, é uma região que concentra muito a produção de petróleo. Então, no caso do petróleo Brent, a gente vai ver quando que isso vai acomodar, mas se tiver uma disrupção, né, na produção, como a gente tem visto, né, no caso de refinarias de gás e também de petróleo, esse petróleo ele pode até alcançar patamares de $100 o barril, o que obviamente vai trazer uma preocupação muito grande para a inflação e até na expectativa, né, da redução de juros do Copom, se a gente mantiver esse cenário de preço de petróleo mais alto por um tempo mais prolongado. Vamos pegar por esse preço, né? Esse ponto da inflação também é muito interessante. Mas, voltando com você, Roberto, e pegando esse ponto de vista do preço, segundo os índices aqui da Abicom que eu vi, o preço do litro do diesel já está 28% abaixo do praticado no mercado internacional aqui no Brasil. E da gasolina, a diferença é de 12% a partir das cotações de ontem. Hoje, esse espaço, essa diferença está se alargando porque o preço está sendo ainda mais valorizado. Você acha que a Petrobras será obrigada a aumentar preços e corrigir no Brasil se esse patamar se mantiver? Qual a diferença, por exemplo, a partir de 77, 78, $80 por barril, durante 2, 3 semanas a Petrobras será obrigada a aumentar o preço? Como é que você faz esse cálculo? Nós temos, isso chama-se no mercado crack spread, né? A diferença entre o petróleo bruto e depois o petróleo refinado, e ele tende a aumentar, né? À medida que o preço do petróleo vai subindo aí nos mercados internacionais, ele acaba se comunicando para os outros derivados. Então, a gente deve ter uma pressão de preço para diesel, gasolina, GLP, querosene de aviação, gasolina de aviação, nafta petroquímica, e aí é o efeito realmente, inclusive, inflacionário a nível mundial. Nós temos, felizmente, no Brasil, uma situação de relativo conforto, né? E veja como é importante, né, um país como o Brasil ter a sua própria produção de petróleo, né? Quando a gente defende a produção de petróleo na margem equatorial, na bacia de Pelotas, nós estamos falando de uma segurança energética para o Brasil, né? Que a gente possa ter o petróleo não só para processar internamente, mas eventualmente até para exportar e aproveitar algumas oportunidades de mercado que essas crises todas se tornam. A Petrobras ela tem seguido uma política de não comunicar imediatamente mudanças meramente conjunturais de preço, né? Então, qualquer decisão que a Petrobras e as outras empresas refinadoras vão tomar no Brasil vai depender muito do que acontecer nas próximas semanas e até meses, né? A nossa situação energética é uma situação confortável, apesar da gente importar uma certa quantidade de diesel, especialmente diesel que vem lá para a fronteira agrícola, né, para a região nordeste, entra ali pelos portos do Maranhão, do Pernambuco, né? Nós temos uma situação bastante confortável com relação também à produção nacional. Então, eu acho que no momento a gente não precisa falar em aumento de preço, esse tipo de coisa. Agora, claro que se isso aí permanecer ao longo dos próximos meses, aí a gente pode ter uma diferença de patamar de preço no Brasil acontecendo. Isso, por outro lado, né, Bruno, a gente pensa que o Brasil pode ser favorecido pela via da exportação. Porque se a gente é um exportador de petróleo, são 3 milhões de barris por dia que o Brasil produz, uma parte disso, aí você me diz quanto é destinado à exportação. 1,7. Desculpa? 1,7 milhões de barris por dia. 1,7. A gente exporta 1,7. Metade da produção, um pouquinho acima da metade dessa produção. Um pouco menos.
é exportada. Então, a gente é beneficiado por essa via da balança comercial. Entram mais dólares no país. Isso poderia mitigar, de alguma forma, essa valorização da moeda estrangeira? Porque sempre que a gente tem uma crise, normalmente o dólar acaba, se bem que nos anos Trump isso tem mudado um pouco de lógica, mas normalmente é o dólar que é tido como ativo ali, a moeda de segurança. Então, quais são as oportunidades, ganhos e perdas para o Brasil com esse aumento de petróleo no mundo? Acho que a questão do ganho, você colocou muito bem, Amanda, que assim, hoje a gente já exporta, né, mais de 45% do petróleo cru, né, para o mundo. A expectativa até o final de 2034 que a gente exporte 65% da produção, né, segundo aí as estimativas do governo. Então esse é um impacto positivo, ou seja, além da Petrobras, todo mundo que participa desse mercado pode exportar, vai se beneficiar do preço. Mas a gente tem que sempre lembrar, e o Roberto colocou muito bem, assim, o Brasil ainda importa de 25% a 30% do diesel que é consumido no mercado doméstico. Então, esse diesel importado, o reajuste de preço vai ser imediato. Então, quando a gente fala toda a cadeia, né, de escoamento de produtos que a gente tem no Brasil, que ainda é predominantemente rodando a diesel, esse efeito ele já é imediato. E aí a conta que é interessante é que para cada 10% de aumento no preço do diesel, eu tenho um impacto de 0,33% no IPCA. Né? Ou seja, então tem uma pressão inflacionária mesmo antes dessa corrida do preço de petróleo, né? Que eu concordo que a gente precisa ver onde vai acomodar, né? E se o conflito vai escalar e vai durar tanto tempo, mas mesmo antes, se eu pegar o preço médio de petróleo até fevereiro, ele ainda já estava sinalizando uma gasolina 4,5% abaixo da paridade e um diesel 15% abaixo. Então, esse número já no diesel chegando a 30%, né, a própria gasolina chegando a 17%, obviamente que traz um alerta, mas aquilo que é importado, se não tiver alternativa a essa importação, o efeito já é imediato. Então, é por isso que traz essa preocupação do ponto de vista de inflação para o país. Isso num ano eleitoral, né, especialmente preocupante do ponto de vista político, lógico, para o governo de plantão. Agora, já nos encaminhando, infelizmente, para o final da entrevista, o tempo é curto, eu quero fazer a mesma pergunta para vocês, no que vocês estarão prestando atenção, onde o olhar de vocês estará focado nos próximos dias, até para avaliar, fazer as suas projeções, afinar os dados, começando por você, Roberto, quais são os riscos e no que você vai estar de olho? Eu acho que o importante, claro, é o nível do conflito, né? Como é que vai se desenvolver, se a gente vai ter um processo negociador e se iniciando aí nos próximos dias. Nós estamos vivendo, claro, agora um momento mais crítico, né, de ataques de lado a lado, mas a gente sabe que também deve estar havendo, através dos canais diplomáticos, algumas conversas, né, e a gente espera que isso possa prevalecer e que o bom senso, né, prevaleça nesse sentido. Uma guerra é ruim para todo mundo, especialmente por conta dessa questão do petróleo e do gás natural, né? E também eu acho que uma coisa interessante de se observar é como é que os países importadores vão começar a se comportar, né? Todo mundo vai continuar buscando suas fontes energéticas, né? Então, grandes países importadores como China, Índia, Japão, né? Eles certamente hoje estarão já procurando outras fontes alternativas, e aí nós temos países que poderão se posicionar, né? O Brasil é um deles, mas também temos a Argentina, temos a Guiana, temos a Nigéria, né? Que são também fontes de hidrocarbonetos, de petróleo e de gás natural para o mercado mundial. O mercado vai se rearranjar, né? Algum nível de uso também dos estoques estratégicos deve acontecer. Tanto a China quanto os Estados Unidos têm grandes volumes de petróleo estocados, né? Isso aí, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer no mercado, né? Então, eu acho que são esses dois movimentos que eu observaria aí nos próximos dias. Bruno, 30 segundinhos para a gente encerrar. Um aumento da inflação, a transmissão para a inflação é inevitável, na sua opinião? E a Petrobras será obrigada a aumentar preços se esse conflito perdurar por quanto tempo e o barril nesse nível do petróleo? Normalmente a indústria trabalha com estoque, né, de combustível de 3 meses, né? Então, toda vez que passa de 90 dias você não tem nenhum reajuste, isso começa a impactar muito na cadeia. Então, a gente vai ter que aguardar, né, onde é que esse preço vai estabilizar.
além do que o Roberto falou, eu olharia principalmente a questão de gás, as refinarias, né? Vamos lembrar que a gente está com um ano de pouca chuva, chuva abaixo da média histórica, um despacho térmico alto no Brasil. O Brasil também é importador de gás natural, então eu olharia como é que vai se comportar a produção de gás e de petróleo para entender onde fica esse preço nos próximos meses. Aí sim traz uma pressão de reajuste clara para a Petrobras.